Boa noite a todos. Continuando, então, a nossa abordagem sobre cuidados paliativos, eu só quero reforçar que o cuidados paliativos não é pós-cuidados curativos. São tratamentos, são atendimentos que podem andar juntos, concomitantemente. Então, quando a gente tem um paciente que tem uma doença incurável, ele já pode ser um paciente para cuidados paliativos. E também que não é só para idosos, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, parece que a gente está pensando naquele paciente que já está lá no final da vida. Cuidados paliativos é diferente de fim de vida. Nós temos cuidados paliativos para criança, para qualquer idade. Então, cuidados significa ampliar o olhar sobre aquele paciente. Ele tem uma doença incurável, ou ele vai ter, essa doença pode se agravar, a gente já começa a olhar um pouquinho diferente. Então, cuidar paliativamente significa olhar essa pessoa de uma forma integral. É deixar de ter o foco somente em doença. Então, para a área da saúde, isso é fundamental. Eu não estou olhando aquele paciente só para curar a doença dele. Eu estou olhando para aquele paciente para ajudá-lo a melhorar a condição dele. E para isso eu tenho que olhar para a questão física, psicológica, social e espiritual. E todo mundo me pergunta, como é que vocês trabalham isso na prática? A gente trabalha olhando para as dores, para os sofrimentos, trazendo essa pessoa, acolhendo essa pessoa e participando daquele processo junto com ele. Isso é cuidados paliativos. E não só o paciente, é trabalhar com a família, é trabalhar com os cuidadores, com quem está participando daquele processo de adoecimento desse paciente. Inclusive os profissionais da área da saúde, que se envolvem, que sofrem, que muitas vezes nós não estamos preparados para participar, não somos qualificados para isso ainda, né? Emendando aí a fala da Duda. Então, é isso que nós estamos começando a implantar no nosso projeto, no nosso trabalho lá no Hospital São José. Então, nós estamos trazendo aqui alguns resultados que nós conseguimos coletar durante um ano de implantação da Comissão em Cuidados Paliativos no setor de AVC. O perfil desses pacientes que nós atendemos foram 118 pacientes, a maioria de gênero feminino. Então, muitas mulheres que chegaram para nós e que nós conseguimos atender com os cuidados paliativos. A faixa etária, nós tivemos pacientes entre 70, a maioria entre 70 e 90 anos. Mas nós temos ali uma faixa etária bastante expressiva entre 75 e 80 anos. De novo, isso acaba confirmando o que eu estou falando aqui, que muitas vezes chega para nós os pacientes em cuidados paliativos já idosos, tá? Que hoje a gente está começando a entender que nós podemos fazer cuidados paliativos bem antes. A média de avaliação do paciente que chega na neurologia, no AVC, é de 7 dias.
Então, ele entra, ele passa por um processo de avaliação, de definição de diagnóstico e uma média de 7 dias. Esse paciente, ele é indicado para a comissão para fazer a avaliação, para entrar nesse grupo de pacientes que a gente acompanha com os cuidados paliativos. O diagnóstico desses 118 pacientes, ele é muito variado, mas nós destacamos aqui que, em primeiro lugar, os pacientes com diagnósticos, nós temos o diagnóstico de AVC cardioembólico, com confirmação para FA, fibrilação arterial. Nós temos, em segundo lugar, uma investigação incompleta. Vocês vão ver depois nos nossos resultados práticos. Por que incompleta? Porque muitas vezes eles vão a óbito e a gente não consegue completar a investigação. E, em terceiro lugar, a arteriotrombótica, que também nós percebemos que, dentre esses 118 pacientes, esse diagnóstico se destaca, que confirma tudo que foi falado nas palestras anteriores, né? Aqui é uma ferramenta que nós utilizamos, que é a escala de performance paliativa. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação num paciente para verificar se ele vai ser atendido por essa comissão, a gente então aplica uma ferramenta de avaliação da performance desse paciente. Olhando então para a condição física, doença de base, a complexidade dessa doença, a condição psicológica, a condição de funcionalidade, tá? Aí, então, a gente está olhando aqui para um resultado da classificação daqueles níveis que a Maria Eduarda falou, citou aqui, quando a gente vai avaliar. Que nível que esse paciente está? Ele está no nível 1, que é uma morte pouco provável. É um paciente que a gente tem uma doença que pode ser irreversibilidade. Como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com alívio do desconforto, da dor, do próprio tratamento intensivo. Ele está no nível 2. O que é que eu posso fazer de medidas para trabalhar com os cuidados paliativos? Eu posso melhorar a qualidade de vida, o conforto, a dignidade. Eu posso tomar medidas proporcionais aquele tipo de paciente que está me apresentando. E no nível 3, eu sei que ele tem morte prevista para, às vezes, horas, dias ou meses até. Mas ele tem um período que a gente chama de sobrevida. E é exatamente nesse período que eu vou propor o tratamento e os cuidados paliativos. Então, quando eu falo de paliativo, eu vou entender que ele tem essa sobrevida, que ele tem ainda um período de vida que ele precisa ser cuidado. Não é porque eu sei que é uma doença incurável que ele vai morrer, que a gente vai deixar e vai pensar só tecnicamente. Então, é um desafio para todos nós, profissionais da área de saúde, ampliar esse olhar. Então, nesse grupo de 118 pacientes, nós encontramos 34% no nível 1, 47% no nível 2 e 18% no nível 3. Aqui também é uma escala que nós usamos para identificar o M-Ranking, que a gente consegue ver o score desse paciente, significa o nível de funcionalidade que ele está naquele momento. Então, tem muitos que a gente já recebe, vai atender esse paciente, ele já está com um score menor ou igual a 2, que significa pacientes independentes funcionalmente. Quando ele está no nível 5, 6, significa que é um paciente dependente, de alta dependência.
E o M-Ranking pós-evento, que muda completamente a condição desse paciente. Então, eu tenho lá no M-Ranking 4, 5, 91% com alta dependência, que são acamados, e 8,8% semi-acamados. Então, o nível de dependência é alto. Nós temos aqui, então, 30% com pacientes que foram anticoagulados e 69% que não foram anticoagulados. Nós temos pacientes que foi de 52% que eles fizeram gastrostomia e 47% que não fizeram gastro. A gastro é uma via de alimentação temporária ou definitiva, dependendo da condição do paciente, para que ele tenha alta, para que ele tenha um pouquinho mais de independência, e é uma via de alimentação mais confortável, mais segura para o paciente e para os familiares cuidarem dele. 79% dos nossos pacientes não foram com alta pelo EMAD. O que é o EMAD? É uma equipe multiprofissional de atendimento domiciliar. Então, essa equipe atende por um período de transição, onde o paciente sai do hospital, tem alta, vai para casa, essa comissão vai até a casa desse paciente e auxilia, orienta, ajuda a cuidar desse paciente por um período de 30 dias, 60 dias, depende da necessidade. E 20% desses pacientes do paliativo foram de alta pelo EMAD. 91% desses pacientes que nós atendemos não foram de transferência para nenhum lar de alta, instituição de longa permanência. E 8% foram de alta para instituições de longa permanência. Aqui nós temos o desfecho do que nós fizemos durante esse ano. Então, nós temos ainda pacientes internados, de 0,9%, são pacientes que estão lá por muito tempo. Nós temos pacientes que estão há mais de um ano internado, que nós estamos cuidando. Alta para a instituição, que já estava na instituição, foi para o hospital, tratou e voltou para a instituição de longa permanência, 2,28%. A alta para a instituição de longa permanência, de 5,6%. Então, é aquele paciente que era um paciente ativo, que estava, né, em casa e que ficou acamado ou ficou com alta dependência e a família não tinha como cuidar. Então, encaminhou para a instituição de longa permanência. 47,2% desses pacientes atendidos foram a óbito. E alta domiciliar, 43,5%. Então, só citando aqui alguns objetivos da nossa comissão. A comissão, ela tem o trabalho, principalmente na transição dos cuidados curativos e paliativos, ou eles podem caminhar juntos também. O paliativo, ele foca os cuidados na pessoa e não na doença. Os cuidados, eles precisam ser pautados na delicadeza, na compaixão, na empatia, assegurando a pessoa doente e aos seus familiares, que muitas vezes o paciente indica quem são esses familiares.
Então, a gente não tem o foco só na abordagem de intervenção, a gente tem uma abordagem ampla. A redução de tratamentos potencialmente inapropriados durante o adoecimento, que são as medidas que muitas vezes nós chamamos de fúteis. Oferecer um sistema de suporte para que o paciente possa viver de forma ativa, para que ele possa continuar participando da família, da rotina da família, daquilo que ele gosta de fazer, muitas vezes que o adoecimento impossibilita, mas a gente de alguma forma encontra uma possibilidade dele vivenciar, isso é que a gente chama de qualidade de vida, e a melhoria da qualidade de vida e de sobrevida, principalmente de sobrevida. Quais são as práticas da comissão, além das visitas que nós fazemos? O acolhimento, a gente passa a olhar esse paciente de uma outra forma, de uma forma mais ampliada, com uma postura ética, humanizada, que visa atender as necessidades desse paciente, do familiar, do cuidador, inclusive dos profissionais que estão cuidando desse paciente, estabelecendo uma relação de confiança entre os envolvidos. Avaliações multifuncionais, nós somos uma equipe multifuncional, cada um com o seu olhar, cada um com a sua especialidade. Um planejamento terapêutico, então a gente senta, discute esse caso, como é que nós vamos tratar essas questões do paliativo, o controle efetivo de dor, intervenções psicossociais. A gente utiliza muito essa ferramenta da conferência familiar, que é uma reunião onde a gente traz a família para sentar conosco, com a equipe multifuncional, com o médico, e a gente vai discutir com essa família a condição que ele está, o diagnóstico, as sequelas, como é que eles vão lidar com isso, questões psicológicas, questões financeiras, sociais e inclusive espirituais. Como é que eles trabalham a crença, a fé que eles utilizam? A gente traz e aborda todas as ferramentas que a gente consegue junto com essa família e esse paciente. E as diretivas antecipadas de vontade, que é uma ferramenta que mostra para a gente que a gente precisa ter uma escuta um pouquinho mais refinada quando esse paciente consegue nos passar o que ele gostaria que acontecesse enquanto ele estivesse doente ou se ele for a óbito. Então, é uma ferramenta muito rica, porém muito difícil da gente trabalhar, e a gente até precisa de respaldo jurídico, né? Porque o paciente pode, inclusive, deixar registrado as diretivas, tá? Isso envolve também a família. Então, a gente já presenciou, nós presenciamos vários conflitos, várias discussões com os familiares nas conferências que nós tivemos que interferir ali, e encaminhar para advogado, sabe? É todo um processo que a gente tem que ir conduzindo de uma forma mais ampliada. Follow-up. A comunicação fica muito mais fácil, troca de informações entre as pessoas envolvidas, uma compreensão mútua e rede de apoio familiar presente e cuidadosa, enfrentamento de questões difíceis e frequentemente dolorosas. É difícil a gente chegar e conversar junto à família e o paciente para falar de morte ou para falar de processo de morte, porque nós trabalhamos com o processo de morte, né? Então, são questões difíceis de abordagem, o manejo do estresse emocional relacionados às questões discutidas, maior engajamento nos cuidados entre os envolvidos, paciente, família, equipe,
reafirmam a vida e a morte como processos naturais, né? É um impacto muito grande sentar com as pessoas e dizer, olha, agora nós precisamos tratar das questões de morte. E o nosso trabalho, o nosso foco é não apressar e não adiar a morte, é trabalhar em cima do crédito, da fé dessa pessoa e acreditar que ela pode ter uma morte natural com uma melhor condição. Aqui eu trouxe algumas implementações que nós ainda temos que realizar, que é o teleatendimento, é o cuidados paliativos, a escala PPS nós já estamos utilizando, a escala analógica visual, numérica e de faces, que é onde a gente aborda os níveis de dor. Aqui um instrumento que é bastante utilizado hoje em cuidados paliativos, que é o HOPE. O HOPE, ele trata da dimensão espiritual, tá? Fontes de esperança, religião organizada, espiritualidade pessoal e prática, efeitos no tratamento médico e assuntos terminais. E também tem o POS, que é uma ferramenta para medir os sintomas físicos, psicológicos, emocionais e espirituais, além da necessidade de informação e apoio. E o suporte ao luto, que a gente ainda não consegue fazer, né? Vocês viram lá que a gente tem um percentual alto que foram a óbito e a gente ainda não implementou o suporte após o óbito. Quais são os nossos desafios? Imensos, inúmeros. Eu acabei trazendo e citando alguns deles. Inserção na vivência cotidiana dos profissionais da área da saúde, e implementação da filosofia dos cuidados paliativos. Como a Duda já falou, é um desafio, é uma mudança de cultura, é uma mudança de foco, é uma filosofia mesmo. Capacitação e qualificação profissional para cuidados paliativos. Cuidar e tratar o paciente com foco no processo de morrer, não é na morte. Condição essencial para a definição de cuidados paliativos. A abordagem sobre os cuidados paliativos no momento do diagnóstico de uma doença incurável. A comunicação adequada no estabelecimento de vínculo com o paciente e a família, possibilitando a compreensão total do atendimento humanizado e integral. Disseminar a amplitude dos cuidados paliativos ao paciente, à família, ao cuidador, sobre questões de naturezas éticas inerentes ao fim de vida, e a promoção de informação qualificada e disseminação da filosofia dos cuidados paliativos em todos os níveis da atenção de saúde. E aí eu deixei uma mensagem sobre cuidados paliativos, que eu trouxe da nossa querida e admirável médica paliativista, Ana Cláudia Quintana, que ela faz uma abordagem bastante, eu digo sempre que é mais romantizada, mas que na prática não é tão romantizada assim, né? Não é tão romântica assim. Então, cada um de nós está presente na própria vida e na vida de quem amamos. Presente não apenas fisicamente, mas presente com o nosso tempo, com o nosso movimento. Só nossa presença é que a morte não é o fim. Obrigada.